Nós vamos ler o capítulo 8 do Evangelho de João, do verso 1 até o verso 11. Diz assim as Sagradas Escrituras: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Vamos à presença de Deus, mais uma vez em oração, irmãos. Ó Deus, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz nessa noite, nós clamamos ao Senhor que desvende os nossos olhos, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para podermos contemplar e compreender as verdades da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor traga salvação, confrontação e mudança de vida na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja destruir a vida de alguém, isso é uma tática de guerra. Isso principalmente na luta contra o pecado. Você deseja destruir a vida de alguém, torne o pecado dessa pessoa e torne o pecado dela, que ela comete, que ela pratica, oculto como ela deseja. Isto é, não traga à luz o pecado do indivíduo. Não apresente o pecado àqueles que podem tratá-lo. Aqueles que lidam e vivem no pecado e escondem o seu coração no pecado e não dão um passo em direção à luz, na perspectiva de ser percebido o seu pecado, esses são aqueles que vão viver no erro e no pecado e na morte, escondidos, buscando paz nos momentos da queda, buscando alegria em situações fora do Evangelho, mas nunca encontrarão a plena libertação e restauração. Se você quer ver alguém destruído, torne o pecado da pessoa que deseja que seja oculto, de fato oculto. Por outro lado, trazer à tona o pecado de alguém, não no sentido de fofoca, entenda, mas no sentido do tratamento. Trazer à tona o pecado de alguém e apresentar essa situação àquele que pode tratar, isto é, Cristo, isso por meio da igreja. Certamente isso será a salvação do indivíduo. Mas nem todo mundo que apresenta o pecado de alguém tem como desejo no coração a salvação do pecador. Muitas vezes, como no caso em tela, nós temos a apresentação do pecado visando, na realidade, se opor ou mostrar a fraqueza daquele que veio perdoar pecados, Jesus Cristo.
Esses então não tem nenhuma intenção de ver a mulher redimida ou salva. A única intenção deles é expor Jesus Cristo a alguma situação embaraçosa. A intenção deles, só que eles apresentam a pessoa certa, mesmo com a intenção errada. E aquilo que eles desejam fazer, na realidade, não acontece. E o que acontece é que aquela mulher sai restaurada diante do Senhor, mesmo a intenção deles não sendo a mais pura. Mesmo não sendo a mais pura. Porque trazendo o seu pecado a Cristo, apresentando o seu pecado a Cristo, esse é o lugar onde você vai ser tratado. Esse é o lugar onde Ele vai cuidar e vai transformar a sua vida, não em outro lugar. Mesmo com toda a intenção maldosa, o que eles desejavam não acontece. Você pode voltar comigo para a narrativa, por favor? E a partir do verso 6, isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. João descreve a intenção do coração deles. Eles estavam fazendo aquilo para ter do que acusar Jesus Cristo. Mas qual o problema aqui, irmãos? Qual a grande questão que se levanta aqui no texto? Como eles iam pegar Jesus Cristo em alguma coisa? Nos parece que existem dois problemas básicos aqui. Primeiro, Jesus Cristo concorda com a lei de Moisés, tanto é que ele diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Então ele está aqui se valendo da própria lei de Moisés, dizendo, ora, a lei de Moisés manda apedrejar, então apedrejem. Porque se você não tem culpa nisso, apedreje. Se não há pecado, apedreje. Então Cristo então se utiliza a lei. Esse é o primeiro aspecto. Mas eles tentavam pegar Cristo da seguinte forma, veja, Jesus poderia ter mandado matá-la, dizendo, não, mande matá-la. Porque ela não está em pecado, apedreje, mate essa mulher. Mas aí eles iam chegar em Roma e dizendo, nós não temos autorização de ter pena capital, é preciso que seja levado ao tribunal certo. Não é um indivíduo, não é o sinédrio, não é um indivíduo que vai condenar alguém à morte. Precisa ir para uma instância superior. É por isso que Jesus passa de mão em mão até o momento em que é decretada a sua morte. Ele não pode ser designado à morte no primeiro ato. Já quando ele está lidando com um judeu dentro da própria província, ele tem que ir para uma escala superior, porque lá é onde é decretada a morte. Então Jesus Cristo aqui, se ele dissesse, mande apedrejar a mulher, ele estaria dizendo, está vendo? Ele se coloca contra a lei de Roma, e Roma viria contra ele. Mas se ao mesmo tempo ele diz assim, vamos apedrejá-la, eu sou contra a lei de Moisés, eu vou poupá-la, eu vou perdoá-la e ela não vai morrer, e esquece isso, o que é que ia acontecer? Ele é contra a lei de Moisés, então eles estariam certos. Veja, ele é inimigo do templo e de Moisés. Ele não aceita a lei de Moisés. E Cristo, então, a resposta que ele dá é cirúrgica, de tal maneira que nenhum outro acontece. Ele mostra que a lei de Moisés está certa, mas ele descreve de tal maneira que o coração deles é prescrutado e eles não são capazes nenhum momento de dar uma resposta, a não ser abaixar a cabeça e ir embora. Jesus não pergunta no sentido genérico se você não tem pecado, porque ninguém poderia então julgar, você entende? Ninguém pode julgar, porque todos nós somos pecadores. Jesus não está lidando aqui com pecado no sentido geral, aquele que não tem pecado, porque isso seria impossível até para o pastor, para um conselho de uma igreja, disciplinar. Porque se é assim, todos nós somos pecadores, logo ninguém pode disciplinar. Seria esse um argumento fatal. E não é isso que Cristo está dizendo, certamente. Ele está lidando com um pecado específico, do adultério. Jesus fala assim, olha para ele e diz, há luxúria no seu coração. Olha, impuro. Vocês também praticam esse pecado. E eles ali, eu entendo, irmãos, naquele exato momento, eles são julgados pelo Senhor.
eles desejavam, no fundo de tudo, no decorrer de toda a história, eles desejavam julgar a Cristo. Eles foram julgados pelo Senhor, como o texto descreve. A narrativa, ela ocorre da seguinte maneira. Volte comigo no texto, por favor. Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras, diz o texto, isso provavelmente na festa do tabernáculo ainda, que encerra o capítulo 7. Entenda, a festa do tabernáculo. E ele então vai para o Monte das Oliveiras. E depois, de madrugada, ele resolve voltar para o templo, porque era um fluxo muito grande de gente. E essa festa era uma grande festa, como era o último dia, muita gente ali estava. E provavelmente até esse adultério se deu nesse contexto. Porque as tendas eles estavam em tendas ao redor do templo, e eles estavam vivendo ali em tendas por 7 dias. E provavelmente isso ocorreu nesse contexto em que estavam todos juntos ali. Mas Jesus desce ao templo e vem para ensinar, diz o texto, e todo o povo ia ter com ele. A multidão procurava, e assentados ensinava. É interessante você notar que João descreve a postura de Cristo, ele senta e ensina. Esse ato de ensinar, isto é, ele está sentado ensinando, é exatamente a ideia da autoridade. E que eles estão ao redor dele, ouvindo as suas instruções. Quando chegam os escribas e fariseus, trazendo à presença dele uma mulher que foi surpreendida em adultério. Veja, o interessante é que eles fazem de Cristo um juiz naquele momento. Ele está sentado e ele diz assim, julgue a causa, ou julgue o caso. Eles apresentam a mulher a Cristo. E diz assim, veja, trouxeram a sua mulher, a presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, impressionante, como que você é capaz de usar termos bajuladores, sem nenhuma verdade, com a intenção de extrair alguma coisa da pessoa. O Senhor não é sujeito à bajulação. Esse mestre é vazio de significado. Porque o próprio narrador, no verso posterior, vai dizer, eles queriam pegar em Cristo em algum ponto. Na realidade, eles não reconheciam Cristo. No capítulo 7, eles chamaram Cristo de enganador. Agora chamam ele de mestre. Mas no fundo, ele não é para eles verdadeiramente o mestre. Eles estão querendo bajular o Senhor. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eles se colocam como aqueles que estão ali para aprender. Eles se colocam como aqueles que estão ali aos pés do Senhor para serem instruídos. Mas na realidade, eles têm perguntas capciosas para fazer. Na verdade, eles querem ensinar. Na verdade, eles querem instruir. Eles não querem aprender com o Senhor. E aí eles dizem, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés, eles já dão o código. E na lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que o Senhor diz acerca disso? E a bifurcação está exatamente aí. De um lado, Roma, do outro lado, os judeus. Para que lado o Senhor vai? Ou ele despreza a lei, ou ele aplica a lei e vai ser julgado por Roma porque mandou matar sem ser ele juiz e ter autoridade para fazê-lo naquela circunstância. Como seria? A resposta do Senhor, ela vai lidar com a maior estrutura da alma do homem, a falsidade. Ele vai descortinar. Por mais que o indivíduo se aproxime de Deus, e com ele se aproxima de Deus, a verdade de Deus diante dos seus olhos é capaz de abrir o seu entendimento. Mesmo que ele não seja redimido, ele é impactado com a verdade. Ele passa a ser impactado com a verdade, como o texto vai nos ensinar. Percebam, irmão, que no verso 7 ele diz, na sequência do verso 6, isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar.
E verso 7, como se insistissem na pergunta. Porque entre uma coisa e outra, Jesus se assenta. O texto diz, ora, Jesus estava sentado. E quando Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Interessante que é como se Cristo não estivesse dando ouvidos porque ele está falando. Ele não dá atenção porque eles estão falando. Eles estão falando, ele passa a escrever. Ora, existe tanta conjectura do que é que ele está escrevendo aqui. Algumas pessoas dizem que ele está escrevendo a sentença que ele vai pronunciar. Né? E veja, a gente não vai especular porque o texto não diz, mas o fato é que o ato dele escrever revela exatamente que eles estão falando e ele está com essa postura produzindo ou descrevendo aquilo que ele pensa, o que ele entende é a verdade, ser a verdade. O que é, o que não é, pode ter saído da sua boca, talvez ele escreveu aquilo que ele vai acabar de dizer, o que ele acabou de dizer. A sua palavra pode ser aquilo que ele acabou de escrever. E ele então olha para aqueles homens, entenda, diz o texto sagrado, no versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E veja de novo, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. João não diz o que ele escreve, mas antes e depois ele escreve e volta a escrever no chão. Ele diz as suas palavras, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Interessante nós pensarmos, irmãos, que a intenção do coração daqueles homens, né, por toda a maldade que o texto descreve, né, por toda a soberba do coração deles, imaginar que eles podiam enganar o Senhor Jesus Cristo de alguma maneira, né, eles chegam para Cristo com a intenção sorrateira de condená-lo, e com uma palavra, Cristo os coloca numa situação onde o coração e a alma deles está exposta. É como se eles estivessem sendo vistos uns pelos outros. O Senhor discerne o pensamento deles. Interessante porque essa palavra dita pelo Senhor, ela tem o poder de transformar o indivíduo. Primeiro, ele traz culpa ao indivíduo. Eles queriam trazer vergonha àquela mulher e eles saíram envergonhados. Mas um dos aspectos da salvação é a vergonha, isto é, o Evangelho produz a vergonha, o Evangelho produz a sensação de que nós estamos despidos diante de todos e que o nosso pecado está diante de Deus e que o Senhor conhece o nosso coração. E ali eles não tinham como esconder, porque simplesmente eles poderiam, com toda a falsidade, percebam, eles se vestem de falsidade, e a falsidade poderia permanecer muito bem. Poderiam simplesmente dizer assim, nós não vamos apedrejá-la, porque nós não temos pecado. Se a questão não é a falsidade, eles eram falsos. E por que eles então não praticam aquilo que eles foram praticar? Porque a palavra de Deus tem poder de penetrar e julgar o indivíduo nas suas entranhas. E Cristo fala para aquelas palavras, e aquelas palavras entram na profundidade da alma, na profundeza do coração, discerne os pensamentos. E aqueles homens ali não tem como fazer, eles têm que fugir. É interessante porque eles não podem de maneira nenhuma encontrar a resposta à sua indagação a Cristo, da maneira como Cristo trata o seu próprio pecado. Eles foram expor o pecado da mulher e os seus pecados ficaram expostos diante dos seus olhos.
Interessante que João trata desse tema muito bem em todo o Evangelho. Por exemplo, no capítulo 3, ele chega a dizer que os ímpios eles não se aproximam da luz para que não sejam desvendados os seus pecados. Por isso eles abominam as trevas. E às vezes eles se chegam a Cristo totalmente revestidos de falsidade e hipocrisia para não serem notados. Às vezes nós nos achegamos a Cristo e como que olhando para fora ou que olhando para longe não damos ouvido àquilo que o Senhor está falando ou não queremos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Mas quando a palavra do Senhor é falada ao indivíduo verdadeiramente, ela traz diretamente transformação imediata. O coração do indivíduo é confrontado com a sua própria situação. A única convicção que eles têm era essa. Nós precisamos sair daqui. Nós precisamos sair da presença dele. A imagem é intrigante. O texto diz, verso 9, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Interessante que João descreve acusados pela própria consciência. Eles foram embora. Só tem um problema aqui, irmãos. A palavra do Senhor, ela fere a consciência do indivíduo. Mas você não vai ter a cura para a sua consciência ferida andando para fora de Cristo. Se você não se volta para Ele, não haverá restauração. Entenda, a sua consciência foi ferida e você vai embora. O seu pecado foi desvelado e você foge do Senhor. O que acontece com eles eles não querem se aproximar do Senhor, que a intenção deles não era ser descortinados, a intenção deles era produzir vergonha a Jesus Cristo. Agora eles estão envergonhados e vão embora. É tolice para aqueles que estão debaixo de convicção, irmãos, se apartar de Cristo, como esses fizeram aqui. Porque Ele é o único que pode sarar as consciências feridas. O que fere a consciência é o que cura a consciência. É tolice você ter a sua consciência ferida e se apartar do Senhor. Porque naturalmente o indivíduo que tem sua consciência ferida, veja, naturalmente ele não vai ele não vai buscar em Cristo, ele vai procurar justificar-se. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, com vergonha e com medo, eles se apartam e se escondem do Senhor e eles mesmos constroem a sua própria salvação com as suas próprias mãos. Essa é a primeira ação do indivíduo. Isto é, quando ele tem sua consciência ferida, ele quer resolver o seu problema com sua própria mão. E isso não soluciona o seu problema. Então aquela mulher está ali, convicta do seu pecado, trazida por aqueles homens, provavelmente ela não era casada, provavelmente ela era uma mulher que era noiva, porque na cultura judaica o noivado era como um casamento, e por isso ela era apedrejada, porque o adultério fala de morte, mas não de apedrejamento. O apedrejamento está ligado a esse pecado específico. Provavelmente ela era noiva, e então ela ia ser apedrejada. Mas essa mulher, convicta do seu pecado, envergonhada por aqueles homens diante do Senhor. Percebe, irmãos? É melhor você ter o seu nome jogado no lixo pela sociedade do que não ter a sua consciência purificada e lavada pelo sangue do Cordeiro. É pior para você
Na perspectiva da mulher, entenda, na perspectiva daqueles homens era exatamente o oposto. Mas, biblicamente, só tem uma saída. Você não pode ter sua consciência lavada se não for pelo Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Se você tenta purificar sua consciência, ou lavar sua consciência, apartando-se do Senhor, ou por causa, com medo da vergonha da sociedade, certamente você não conheceu o Evangelho ainda. O que ela fez foi simplesmente isso. E o que eles fizeram foi exatamente o oposto. O que esses homens fizeram foi, eles, levando a mulher, tiveram sua consciência ferida e não queriam a vergonha, se apartaram da presença do Senhor. Preferiam não lidar com a vergonha. Aquela mulher foi envergonhada pelo seu pecado. E diante de Cristo ela permaneceu. O único que podia sarar a sua consciência ferida. Em nenhum outro lugar isso podia acontecer. Ora, a consciência só pode ser justificada por aquele que perdoa pecado. Aqueles que são convictos de que sua consciência o condenará, não é? Esses devem correr ao único juiz que pode justificar, o Redentor Jesus Cristo. Para quem eles devem ir? Quando, então, aquele que está diante do Senhor, não é, como aqueles que estão enganando e tentando enganar, são expostos diante dele, eles abandonam o campo, eles saem da presença dele, eles se autocondenam. Eles se autocondenam. Cristo foi deixado sozinho. Eles deixaram o Senhor sozinho, eles foram embora. A mulher não tentou escapar. Ela teve a oportunidade para isso. Mas eles não deixaram, levaram ela a Cristo. Quando o pecado dela foi exposto, eles levaram ela a Cristo. Quando o pecado deles foi exposto, eles fugiram da presença de Cristo. Porque certamente, pensando que faziam mal, estavam salvando a alma dela. Aqueles cuja causa, ou cujo dano, ou cujo pecado, ou cuja consciência ferida se achega diante de Jesus Cristo, nunca precisará ser levado a outra corte, a uma segunda instância, a terceira instância. Se ele for levado a Cristo, o seu problema está resolvido ali. Porque ele está diante do verdadeiro juiz e aquele que pode perdoar os pecados verdadeiramente. Jesus Cristo, não é? Ele olhou para aquela mulher, e é interessante a sequência, por favor, veja comigo, verso 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Veja que o Evangelho deixa um detalhe, ficando sozinhos os dois. Ficando os dois sozinhos. Os acusadores foram embora. Estava ali aquele único que podia apedrejar, porque nunca cometeu pecado. Estava ali o único que podia destruir, porque nunca cometeu pecado. A mulher perante o Senhor, diante dele, certamente com grande angústia, porque estava diante daquele que nunca pecou. E certamente poderia ter lançado e jogado a primeira pedra. Interessante, irmãos. Porque ele tinha condições para fazer isso. Porque ninguém é mais santo e mais justo do que ele. E ao mesmo tempo ninguém tem mais compaixão com os pecadores do que ele. Porque ele é gracioso e misericordioso infinitamente. E ele está pronto ali para libertá-la. Veja como funciona exatamente, irmãos, o processo do julgamento. Aqueles que são seus acusadores são chamados. O Senhor está sozinho com ela. Então ele chame os acusadores. Está posto o tribunal.
tribunal está feito. E o Senhor então chama as testemunhas. Veja, por favor, na sequência do texto. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? No julgamento, eram esses os que deveriam estar ali. Cadê os teus acusadores? Aqueles que deveriam jogar pedra em você. Cadê os seus acusadores? E aí eles não aparecem. E aí o Senhor diz: ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E aqui é um elemento interessante no texto, porque o Senhor, que é a palavra reconhece o senhorio, o governo dele, já não é simplesmente mestre, mas meu Senhor. Ela diz: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Perceba, não há condenação. Ninguém, Senhor, diz ela. Ela chama a Cristo de Senhor. Mas é impressionante pensar: os seus acusadores foram embora. Quem pode levantar acusação contra você? Eles estão onde? Não estão aqui. Se nós esperamos ser perdoados por nosso juiz, se nós esperamos ser perdoados pelo nosso juiz, nós devemos nos apresentar a ele de modo correto. Ou nós nos apresentamos a ele de modo correto, isto é, ou nós somos justificados dos nossos pecados, ou nós seremos inequivocamente condenados por ele, e não haverá esperança para nós. Não há esperança, porque agora o Senhor diz: eles foram embora, mas quanto a você, diz ele, nem eu tampouco te condeno. O Senhor deu a maior de todas as notícias, a melhor de todas as notícias que o homem pode ter nessa terra. Se você se apresenta em pecado diante de Deus, clamando a Ele como seu juiz, a misericórdia dEle, se você está diante de Cristo Jesus, Ele é o único que pode perdoar pecado. Perceba, irmãos, quando Ele diz: nem eu te condeno, porque Ele foi condenado por você. Quando Ele diz: cadê teus acusadores? O apóstolo Paulo pergunta: ninguém será contra nós, se Cristo é por nós. Se Deus é por nós, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, ninguém pode nos acusar. Cadê os teus acusadores? Se Jesus Cristo se levanta diante de ti, entende? E Ele, como o teu Redentor, diz a você, e essa é a verdade mais esperada que o homem pode desejar nessa terra, isto é, ouvir da boca de Cristo: os teus pecados estão perdoados, ninguém pode te acusar. Eu não te condeno. A condenação aqui, irmãos, é a linguagem bíblica que Paulo utiliza, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Esse é o termo. Ora, se essa é a paz, isto é, foi feito a paz, os nossos pecados foram perdoados em Cristo, não haveria esperança se fosse em lugar de outro. O que você faz quando tem sua consciência ferida? Para onde você corre quando você tem sua consciência ferida? Quem é que alivia a tua consciência? Se você se afasta do Senhor, se você se aparta de Cristo, se você sai
e se distancia dele, certamente é juízo de Deus sobre você. Mas diante daquele que desnuda o nosso coração, se nós permanecermos diante dele, é dele que ouviremos o perdão, mas de ninguém outro. Não haveria outra oportunidade se não fosse ele mesmo pudesse fazer isso. O Senhor a livra não apenas de ser condenada à morte ali, mas ele livra também da morte eterna. Lembre-se, irmãos, por mais que ela fosse julgada posteriormente pela lei, tendo sido perdoada pelo Senhor e fosse condenada pela lei, e fosse apedrejada e morta, o seu pecado não poderia lançá-la no inferno, porque já tinha sido perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. Assim é como qualquer indivíduo que, tendo cometido um crime e foi condenado, e tendo sido salvo depois de ter cometido o crime, foi julgado e condenado e punido. Imagine se nós tivéssemos a pena de morte no Brasil, alguém que cometeu um crime e foi condenado à pena de morte. Nesse processo ele ouviu o Evangelho, seu pecado foi perdoado. Ele não precisa ser liberto da pena de morte para ser salvo, porque agora ele tem a vida eterna, o seu pecado foi perdoado. Mais importante do que livrar da morte temporal é livrar da morte eterna. Mais importante do que livrar da condenação dos homens é livrar do juízo de Deus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. O Senhor não condena aquela mulher. Tem dentro da sua lei, dentro da lei da nação, porque não era o negócio dele, não era aquilo que ele estava fazendo. Esse não é o reino dele nesse aspecto. Não é ele que vai então estabelecer o juízo para dizer agora vocês vão matar a mulher porque essa é a lei. Não, se ela fosse apanhada e julgada e morta, ela estaria dentro da lei e tinha que ser respeitados os padrões da lei. Mas Cristo está tratando com ela aqui a sua alma e dizendo a ela: perceba, o seu pecado foi perdoado, ninguém pode te condenar. Nem sempre o pecado perdoado nos livra da punição desse pecado ter se tornado um crime, e se ele é crime, ele tem que ser condenado. A igreja, ela lida com o pecado, não lida com crime. Crime quem lida é a justiça. Quando o pecado é um crime, você entrega a justiça que tem que resolver. Mas a igreja, ela lida exatamente com o pecado, e o Senhor faz isso, o Senhor perdoa o pecado dela, mesmo que ela tivesse de ser julgada e condenada pela lei. O Senhor não passa a mão na cabeça dela, dizendo, veja, quando o Senhor diz, eu tampouco, então lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Não para aqui o conceito dizendo, você não é condenada, mas ele diz, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Impunidade, irmãos, ela fortalece os malfeitores. E por isso aqueles que são culpados e encontraram maneiras de escapar da lei, precisam ter cuidado dobrado, para que Satanás não venha destruí-los. Não pense você que pelo fato de você ter escapado da lei, cometeu um crime, escapou da lei, e você vai dizer, olha, veja, eu fiz isso e me saí bem. O que o Senhor Jesus está dizendo, perceba, não é impunidade. Ele diz, eu também não te condeno, agora vai e vive uma nova vida. Não peques mais, não ande mais em adultério. Não é simplesmente o perdão dizendo, agora viva a vida como você quiser viver. Agora vai e não peques mais. Porque esse é o princípio do Evangelho. O Senhor nos liberta para andarmos em santidade e em retidão. Aqueles que salvam, não é? Aqueles que são salvos pelo verdadeiro Evangelho,
são salvos com essa declaração. Você foi redimido da morte, agora viva de conformidade com o Evangelho. Você foi salvo do pecado, agora ande de conformidade com o Evangelho. Não pratique mais aquilo que você praticava antes. O Senhor a livra da punição eterna, quando Ele diz: eu te perdoo ou não te condeno. Ninguém tem poder para perdoar pecados senão o Senhor. É Ele que pode absolver o indivíduo da sua condenação. Ninguém mais pode perdoar pecados senão o Senhor Jesus Cristo. Seus pecados são perdoados, agora você pode ir em paz. Essa linguagem bíblica, não é, de perdoar pecados e não peques mais, esse é o caminho entre a graça que nos redime e a graça que nos dá condição de amar a lei e obedecer os mandamentos do Senhor. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos conduz para temer e obedecer os seus princípios. Lembrem-se, irmãos, você não vai ser salvo pela graça de Deus e ser santo por sua própria força. Paulo, dizendo aos Gálatas, disse: ora, eu me admiro que vocês tenham começado no Espírito e agora já estão na carne, querendo se aperfeiçoar na carne. Isto é, vocês querem andar em retidão pela própria força do braço de vocês. Vocês foram salvos pela graça, vocês vivem pela graça. Então, o amor à lei de Deus é a graça que nos foi concedida. É o que foi dito anteriormente no capítulo 7 do Evangelho de João. Flui rios de água viva, isto é, não apenas me redime, mas me transforma. Essa mulher que era adúltera, agora ela não mais praticará o adultério. Ela vai viver uma vida santa. Ela vai lutar contra o pecado. E ela vai fugir desse pecado. Ela vai buscar andar em retidão. Quantas vezes você imagina quando você diz assim, você como filho, não é, cometeu algo errado e a chance de você ser disciplinado pelo seu pai é quase 99%. Aí você chega em casa já tremendo. Passei por essa experiência algumas vezes. Então, você chega em casa tremendo, sabendo que vai ser disciplinado, que vai ser condenado. De repente, seu pai lhe chama, porque costumeiramente ele lhe disciplina por esse pecado, mas teve um dia que ele chegou e disse assim: conversa, orienta, exorta, e diz: você merecia, como sempre, apanhar ou ser disciplinado por isso. Mas hoje eu vou usar de misericórdia com você. É um sentimento tão extraordinário na alma do indivíduo, uma leveza, uma coisa impressionante que toma conta do ser, porque eu já estava contando com aquela disciplina. Você entende que é isso que você espera, o pecador espera, não tem para onde correr. Você está diante dele, você vai ser condenado. E ele então olha para você e diz: eu não te condeno, os teus pecados foram perdoados. E nisso repousa o centro do Evangelho. E é por isso que os pais precisam entender isso na disciplina. A consistência na disciplina é muito importante, mas ensinar sobre justiça e misericórdia é parte do Evangelho. Disciplina porque sabe que o pecado precisa ser tratado no coração. Mas tem um momento que você precisa dizer a ele: você merecia ser disciplinado hoje, mas hoje eu vou usar de misericórdia com você hoje. Porque foi assim que Cristo fez por nós. Nós merecíamos o inferno e Ele recebeu o juízo sobre si. E nós recebemos a melhor notícia que você podia ter. Foi a voz que aquela mulher ouviu, dizendo:
Cadê os teus acusadores? Ninguém te condena. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Aquela mulher em pé diante do Senhor, que fala as palavras que prescruta a alma do indivíduo. E aquela mulher estava ali, com sua alma desnudada diante do Senhor, pronta para ser morta. E ele disse: eu não te condeno. Você sabe o que é isso, irmãos? Você faz isso com seu filho, mas Deus não fez isso com o filho dele. Por nossa causa. Jesus chegou para o Pai e disse: Pai, se possível, Pai, aparta de mim esse cálice. Se possível, não me deixa passar por esse juízo. Se possível, não me deixa ser condenado. Mas não tinha jeito para que aquela mulher, para que eu, para que você, para que todos os eleitos de Deus pudessem ser salvos. Ele disse: não tem jeito. E o filho disse: seja feita a tua vontade. E ele foi moído pelo Pai. Julgado falsamente pelos homens. Mentiram contra ele. Levantaram um falso testemunho contra o Deus que prescruta o coração do homem. Para que ele pudesse exatamente agora olhar para essa mulher como olhou para mim e para você. Cadê os teus acusadores? Não estão aqui. Agora vai e não peques mais. Não existe alegria maior do que essa. Do que ouvir isso do Senhor. Mas a verdade, ela produz isso no coração. Você tem os acusadores e você tem a mulher. E João descreve sempre esses públicos. Os que tiveram sua consciência ferida e foram embora. E a mulher que estava diante de Cristo e permaneceu diante dele. É aqui que se encontra a nossa esperança. Para onde você vai? Pedro disse: para onde nós iremos? Se o Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Onde você vai aliviar a sua consciência, irmãos? O que é que vai curar a sua consciência? O que é que vai aliviar a sua consciência? Muitos vão encontrar meios redentivos para isso. O pecado, por exemplo. Nós temos conforto no pecado. O pecado, ele traz conforto momentâneo e tragédia eterna, mas ele traz conforto. E as pessoas querem conforto.
Então a pessoa está angustiada, e aí vai e cai no seu pecado. Eu sou um sofredor, eu sofro tanto, eu passo por tanta aflição. Então ele cai nesse pecado porque ele se auto-justifica pelo sofrimento. Então eu vou pecar porque é tanto sofrimento que eu passo. E Satanás vai enrolando você. E a iniquidade vai tomando conta do seu coração. A sua consciência vai sendo ferida. E você vai buscando consolo num outro Redentor que não pode te livrar do juízo eterno. Pode até te livrar, sabe do quê? De um juízo ou da vergonha pública. Mas não pode te livrar da tua consciência. E no dia do juízo, para você que subornou sua consciência durante toda a sua vida, que criou métodos para pecar e apaziguar o seu coração durante toda a sua vida, e que sempre com a consciência ferida se afasta de Deus, preciso lhe dar uma péssima notícia. Talvez a vergonha pública não tenha acontecido, as pessoas não tenham sabido, você não foi exposta, mas haverá um dia que você vai se apresentar diante de Deus. E naquele dia que você se apresentar diante de Deus, Deus levantará as testemunhas, e agora Ele vai chamar, apresentem-se os acusadores então venham. Naquele dia eles sumiram, mas Ele vai chamar, cadê os acusadores? Então o primeiro a se levantar naquele dia vai ser a tua consciência, que você esmagou, que você aniquilou, que você subornou, que você enganou, que você cometeu fraude. E você enganando a consciência, ela calada, ela se levanta e ela vai te atormentar por toda a eternidade, sem esperança e sem salvação. É por isso que a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus, que o sacrifício de animal não pode perdoar pecados, mas o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. O que purifica a minha consciência é o sangue de Cristo. Porque Ele perdoa o meu pecado, e Ele não apenas perdoa o meu pecado, Ele leva a minha culpa. Eu não tenho mais culpa. E se você foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, então naquele dia do juízo, se levantarão os acusadores, mas estará do seu lado aquele que estava em frente à mulher adúltera. E ele perguntará, cadê os acusadores? Não haverá um, porque Cristo Jesus é a justiça do seu povo. Não haverá um, todos se apartarão, e nenhum ficará diante dele. Porque os seus pecados em Cristo foram plenamente perdoados. O que tem atormentado você internamente? O que tem trazido você a viver uma vida de pecado e vergonha constantemente? O que tem destruído você, dilacerado sua alma? Hoje você foi trazido para a presença do Senhor. E nessa hora os acusadores se levantam. E Satanás diz para você, você não vai conseguir. Você não tem força para sair disso. A tua carne diz, esse é o meu prazer, eu tenho alegria nesse pecado. Mas você está diante de Cristo.
não saia da presença dele. Porque só ele pode te declarar perdoado. E se ele te perdoar, ninguém poderá te condenar. Não importa a natureza da tua escravidão, não importa a natureza da tua morte, arrependa-se do seu pecado hoje. E o Senhor é poderoso para restaurar você. Mas não apenas para te perdoar, mas para te transformar. Ele vai te purificar, Ele vai mudar a tua sorte. Vai e não peques mais. Um rio de água viva vai fluir de dentro de você. E por onde ele passar, ele vai produzir vida em você. Seja onde for, lugar onde ele passar, ele vai produzir vida em você. Agora veja você que já está no Senhor Jesus, que grande privilégio. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor já sarou a nossa alma. Mesmo que a gente venha adoecer, Ele já sarou a nossa alma. O Senhor já mudou a nossa sorte, já nos libertou. Mas se você um dia, se por acaso alguém cometeu um crime, e vai ser preso ou vai pagar por esse crime, tendo sido já perdoado pelo Senhor, por mais que você passe 30 anos preso, você tem a eternidade, porque você foi perdoado pelo Senhor. Você percebe, o que Ele tem para te dar é muito mais do que bênção temporal. E é exatamente essa a glória do Senhor. Ele não disse, vai que agora eu vou te arranjar muitas melhorias na vida, vai e não peques mais, eu não te condeno, porque é isso que a alma do homem precisa ouvir, é esse filho que chega diante do Pai, dizendo ao Pai, eu pequei, eu errei, e o Pai diz, você vai ser disciplinado, hoje eu vou ter misericórdia de você, hoje o filho vai ouvir isso do Pai, hoje nós ouvimos isso do Senhor, dizendo, eu não te condeno. Foi isso que nós ouvimos do Senhor. Logo, nós não podemos viver aprisionados ao pecado. Nós temos que andar em santidade, em retidão. Isso é a transformação da vida do indivíduo. E foi isso que o Senhor fez com essa mulher. E é isso que Ele faz com o seu povo. Agora podemos então, no final desse julgamento, ouvir a sentença. Os teus pecados foram perdoados. Agora você pode ir livre, porque ninguém mais te condenará. Para você que não conhece a Cristo, é a tua esperança. E a nossa certeza para aqueles que já estão em Cristo. Essa é a certeza que nós temos na vida. Que nós fomos perdoados. E isso ninguém pode arrancar. Nada pode tirar isso do coração do crente. Porque o Senhor está conosco. E Ele nos assegura isso. Durante toda a nossa caminhada. Até o fim. Vamos curvar nossa cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, porque o que nós merecíamos, ó Deus, não era ser apedrejado simplesmente, mas o inferno.
O que nós merecíamos, ó Deus, não é apenas a pena de morte nessa terra, mas a eternidade de condenação. Que o que nós merecíamos, Senhor, Jesus Cristo levou sobre si. E nele, somente nele, a nossa esperança se encontra. E exaltamos e bendizemos o teu nome por isso, Senhor. Glorificado seja o Senhor, que perdoa o pecado do seu povo. Traz salvação no nosso meio essa noite, Senhor. Redime o teu povo, redime aqueles que não te conhecem e que têm sua consciência ferida nessa noite. Que eles não se afastem de ti, mas que eles permaneçam diante de ti e sejam perdoados pelo Senhor e encontrem vida nessa noite, para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.